Zagueiro Quintero, né, falou que o jogo de domingo contra o Bahia em Salvador é como se fosse final de campeonato. O presidente Jorge Salgado vai até a federação tentar negociar a dívida de 6 milhões para o Vasco quitar a SAF. Vamos falar tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão! Mais um vídeo para o nosso Vasco, o Vasco pela Cidade, a Rádio Onda Mix. Antes de mais nada, peço que vocês curtam, compartilhem, comentem. Aqui é a voz da galera vascaína, aqui todos os TVs. Bom, nessa terça-feira, o elenco do Vasco treinou no centro de treinamento Moacir Barbosa, visando uma partida de domingo às 4 da tarde. O Vasco nessa rodada vai ser o último jogo, né, da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Bahia em Salvador. E o zagueiro Quintero que falou com a TV Vasco, já que foi outra atividade fechada para a imprensa, mas ele falou, ele considera esse jogo com o Bahia, que é o terceiro, que é o vice-líder da Série B, um jogo de final de campeonato. O Vasco vencendo, o Vasco inclusive ultrapassa o tricolor baiano e fica ainda mais próximo de subir para a Série A. E o Bahia na mesma pegada. Se vencer o Vasco, ganha gordura em relação ao Gigante da Colina e fica próximo fica matematicamente na primeira divisão no Campeonato Brasileiro. O time ainda tem vários pontos de interrogação. Na lateral esquerda, Edmar, Paulo Vitor. Quintero volta na zaga ao lado do Anderson Conceição. Com isso, o Danilo Bosa, que falhou muito na derrota para o CSA, inclusive responsável direto pelo segundo gol do time alagoano, falta o banco de reservas. Da lateral direita, Matheus Ribeiro, que foi mal contra o CSA, pode perder vaga para o Léo Matos, que já é mais conhecido da torcida vascaína, jogou mais tempo como titular, embora seja afobado. Ataca melhorzinho, mas quando tem que marcar, é totalmente afobado, faz falta, pênalti, mas ele consegue ser menos pior que o Matheus Ribeiro. Ainda tem dúvida se o Emílio Faro vai manter o esquema com o experiente, né? O Nenê, o Alex Teixeira e o Raniel no ataque, ou se ele vai avançar o Alex ou o Nenê fazendo um papel de falso 9, ou se vai botar o Ignaldo na frente. Enfim, ainda tem várias dúvidas que ao longo da semana deverão ser esclarecidas. E o Quintero, que falou com a TV Vasco, falou da sua agonia, que foi ver o Vasco perder para o CSA. Ainda mais deve ter dado ainda mais agonia pela atuação apática do time, e ele sem poder ajudar, já que ele estava suspenso o terceiro cartão amarelo. O jogador adora jogar. Quando ele não joga e assiste seu jogo, é uma coisa complicada para eles. Tanto que a maioria dos jogadores, quando estão na ativa, eles não gostam de ver futebol. Eles gostam de jogar, eles não gostam de assistir futebol. E imagino que foi um momento difícil mesmo para o Quintero ver os seus companheiros passando sufoco contra o CSA, ele sem poder ajudar. E ele vê uma verdadeira decisão, arte final de campeonato, o jogo contra o Bahia. E olha, o Vasco precisa, nos últimos jogos, o Vasco não tem tido um bom aproveitamento de Salvador, inclusive no último confronto do Vasco Bahia, foi na primeira divisão da Série A.
O Bahia pegou o Vasco pela Copa do Brasil e depois pelo Brasileiro, ambos, o Vasco perdeu de 3-0. Não, precisa acabar esse histórico ruim do Vasco em Salvador, mas vamos ver o que o Emílio prepara para esse confronto. O presidente Jorge Salgado esteve nessa terça-feira na Federação de Futebol do Rio de Janeiro para negociar com a FERJ sobre a dívida do Vasco de 6 milhões com a entidade para o Vasco poder registrar a SAF. Inclusive, o Vasco reconhece essa dívida, que estava no balanço do clube, mas o clube pensava que poderia, quando saísse o dinheiro, ou que a FERJ fosse flexível no pagamento. Só que a FERJ exigiu ao Botafogo que antes deles registrarem a SAF deles, eles precisaram pagar à federação a dívida que tinha com a entidade do futebol carioca, para aí sim registrar na CBF. Mas o presidente Jorge Salgado deixou claro que o Vasco no momento não tem esse dinheiro. Pode ser que a FERJ resolva, aceite receber que o Vasco assine um termo que assim que os 120 milhões da SAF chegar na conta, agora empresarial do clube, o Vasco, no caso da SAF, pague a FERJ, ou o Vasco dá uma entrada e depois eles negociam o parcelamento dessa dívida. Ainda terá uma outra rodada de negociação, mas ainda a expectativa da SAF ser registrada esse mês para sair os 120 milhões, que inclusive a gestão no clube conta com esse dinheiro para pagar salário dos atletas que até então estão em dia. Aliás, estão em dia porque no mês passado o Salgado deu do próprio bolso dele para ajudar na conta de pagar a folha salarial do clube. Vamos ver como que fica isso. Então, até amanhã, mais um dia do Vasco. Quem sabe, amanhã, nessa quarta-feira, a FERJ aceite a proposta do Vasco, eles chegam a um denominador comum e o Vasco aí sim registra a SAF na FERJ e, por seguida, registrar a SAF na CBF. Até mais.